bom dia. Bem-vindos a 2010 e a primeira edição do nosso programa Urban View, ao vivo aqui dos estúdios da AltV. O programa Urban View é uma produção da Urban Systems, com a apresentação minha, Gilberto Brandt, e com apoio na produção da Thaís Félix e do Caetano Garcia. O Caetano, inclusive, está aqui do lado no nosso chat. Caetano. Bom dia a todos. Eu queria pedir que os internautas participassem do nosso programa. Já estamos com o nosso convidado, nosso primeiro convidado de 2010. E as perguntas que vocês forem fazendo no nosso chat ou pela linha direta da AltV, eu vou fazer aqui ao vivo para o Minarelli e a gente vai conversando. Ok. E esse ano de 2010 promete ser bastante agitado, né? Afinal de contas, a gente vai ter a Copa do Mundo aí da África do Sul, depois a gente tem a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, temos Olimpíadas, temos uma intensa movimentação econômica no Brasil, um crescimento econômico acelerado. Então, qual a nossa ideia aqui nesse início de 2010? É trazer uma série de profissionais, uma série de especialistas do mercado brasileiro. A ideia é trazer, digamos assim, uma ideia de diversos setores da economia. A gente quer fazer um panorama de diversos setores da economia, trazer para vocês, nesses primeiros meses do Urban View, uma ideia do que o que promete 2010, quais são as tendências para 2010. Então, a gente procura com isso seguir, digamos aqui, o conceito do nosso programa, que é trazer um novo olhar sobre as cidades. A nossa ideia, então, é abrir esse primeiro programa do ano, que é um programa importante, com um tema mais importante ainda, que é o tema que vai falar um pouco sobre mercado de trabalho, né? É o nosso olhar da semana. A gente vai falar sobre emprego, mercado de trabalho, quais são as perspectivas, as tendências. Então, vocês vão poder ver aí na tela o nosso tema desse primeiro olhar da semana de 2010 é emprego e mercado de trabalho. Estamos vivendo uma nova realidade? E para conversar conosco, para debater conosco sobre as mudanças que estão ocorrendo nas relações de trabalho, as principais tendências desse setor para 2010, o impacto desses grandes eventos como Copa e Olimpíadas sobre o mercado de trabalho, e também para apresentar um conceito inédito que ele está lançando chamado inteligência mercadológica, nós temos aqui o nosso primeiro convidado de 2010, José Augusto Minarelli. Zé, obrigado. Obrigado pela sua presença. Pode cumprimentar aí os nossos telespectadores. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Caetano. Bom dia, telespectadores. Em primeiro lugar, feliz ano novo. É um prazer estar aqui na AltV, participando desse programa inaugural. Eu espero que a nossa conversa seja útil para você cuidar da sua carreira, olhar as perspectivas e possibilidades desse ano com outros olhos, com outro olhar, e tirar o máximo proveito para que realmente esta promessa de feliz ano novo se realize. Feliz ano novo mais uma vez. Para quem ainda não conhece o Minarelli, que é bastante conhecido em todo o mercado brasileiro, inclusive fora da área de recursos humanos, Minarelli é presidente da Lenz e Minarelli Associados, que introduziu no Brasil o conceito de outplacement, que é um conceito que cuida da transição da carreira de executivos que são demitidos de empresas. Ele se graduou em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a FEUSP, fez sua carreira toda na área de recursos humanos, atuando em seleção, treinamento, desenvolvimento e educação. É conselheiro vitalício da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, membro de conselho de administração do CEE, que é o Conselho de Integração entre Empresa e Escola, e também é autor de vários livros, entre eles Empregabilidade, Trabalhar por Conta Própria, Venda Seu Peixe, Networking e o último que ele está lançando agora, inclusive que ele vai falar também ao decorrer do programa com a gente, que é o livro chamado Inteligência Mercadológica, além de alguns novos lançamentos aí que estão chegando aí no decorrer de 2010. Para começar esse bate-papo, essa conversa aqui com o Minarelli, a gente vai chamar o nosso quadro de Olho na Frase. Esse quadro busca a seguinte notícia: a economia brasileira crescerá mais de 5% em 2010. Nos próximos anos serão investidos 200 bilhões de dólares no país, incluindo os investimentos necessários para a Copa e Olimpíada. Com a economia aquecida, autoridades dizem que a geração de empregos será forte no ano que vem. De acordo com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, no ano de 2010, pelo menos 2 milhões de empregos com carteira assinada serão criadas. Diz o Carlos Lupe, o setor de serviços vai puxar, junto com a construção civil muito forte, e o comércio acompanhando. Temos a Copa de 2014 e vamos ter FGTS para infraestrutura, acrescentou. Minarelli, gostaria de começar esse bate-papo com você comentando essa frase, essa questão desse crescimento econômico, desse aumento do mercado de trabalho, exigências de novas vagas.
Quais as principais tendências que você vê para 2010 no mercado de trabalho? Bem, esta frase, por ser oficial, evidentemente, é muito otimista, mas tem um fundo de realidade consistente, porque, de fato, o Brasil conseguiu passar sem muitos problemas pela crise econômica e tem hoje um cenário muito promissor pela frente, fruto dos investimentos que serão feitos nesses dois grandes eventos, no setor de produção de energia e também na recuperação da economia mundial, que vai favorecer as trocas, isto é, as exportações e importações. Isto vai gerar, evidentemente, uma quantidade muito grande de empregos para todos os níveis, desde os níveis que eu entendo melhor, que é o dos executivos, até o pessoal técnico, pessoal de operação, e nós vamos assistir, evidentemente, uma retomada, uma contratação das pessoas que estavam no desvio, fruto das demissões que ocorreram desde outubro do ano passado, do ano retrasado, e vamos também ter oportunidade para jovens profissionais e para outros profissionais que desejam mudar de emprego para atender essas demandas. E aí, sem dúvida, a seleção vai começar qualitativamente e vai passar logo para frente para o aspecto quantitativo. No momento, as empresas vão buscar os melhores profissionais disponíveis e depois nós vamos ter, com certeza, oportunidades que não serão bem preenchidas por falta de quantidade de profissionais. Pois é, isso que eu queria abordar um pouquinho contigo. É lógico que obra, infraestrutura, exige digamos, uma mão de obra menos qualificada, então é mais fácil você promover essa geração de emprego. Agora, quando a gente chega nos níveis médios, né, e de alta gerência, a tendência é que haja uma escassez de talentos, né? Eu estava conversando outro dia com um engenheiro civil, que trabalha em obras também grandes, coisa e tal, e ele já ele estava numa dessas grandes empresas, grandes empreiteiras, estava muito bem colocado, recebeu uma proposta muito boa de uma outra, foi para essa outra, já está recebendo uma proposta de uma outra, e ele estava comentando comigo que há uma escassez muito grande, por exemplo, de engenheiros, para tocar tanto obras residenciais como obras, essas grandes obras de arenas dos estádios, coisa e tal. Você acredita que nesse nível médio e nessa alta gerência a gente vai ter uma escassez de talento? Bem, nós já temos a escassez de talentos do ponto de vista qualitativo, né? Esse é o grande drama que resulta de uma formação escolar, às vezes deficiente, às vezes da falta de investimento no treinamento, no desenvolvimento desses profissionais. A grande reclamação dos headhunters, do pessoal que faz seleção das empresas, é que não há mão de obra qualificada em quantidade suficiente para as vagas já existentes. E, por outro lado, nós temos uma fila enorme de pretendentes a essas vagas que reclamam que não existe emprego. Ambos têm razão. Na realidade, falta qualidade em quantidade suficiente para atender as oportunidades. E as pessoas que não têm a qualidade demandada vão ficar algum tempo na fila. E como toda regra de mercado, quando você não, depois de algum tempo, tentando obter um bem, um serviço, um profissional de primeira linha, não o encontra, você se contenta com o possível, com aquele que tem. E aí eu acho que vai surgir uma oportunidade muito grande para as organizações e profissionais que se dedicam ao treinamento e desenvolvimento. Porque se não tiver mão de obra preparada, as empresas que não conseguirem os melhores talentos, fruto desse apagão qualitativo, vão ter que investir em treinamento. Então, a atividade de treinamento, que é um serviço que andou muito recolhido, fruto do desinvestimento, vai voltar a ter força total por absoluta necessidade de acelerar a atualização, o aperfeiçoamento, a melhoria da mão de obra existente. Essa questão do treinamento, você acha que isso vai ficar realmente mais na mão da iniciativa privada, ou você vê movimentos também do governo no sentido de qualificar melhor a mão de obra? O governo faz movimentos de incentivar, mas existe uma burocracia, existe uma demora. E, por outro lado, a iniciativa privada, as organizações, os contratos que precisam ser atendidos, não pode esperar. Então, a iniciativa, o investimento mais consistente, eu acredito, será da iniciativa privada, que premido pela necessidade de tempo, de compromissos, de atender os contratos, de concorrer, vai fazer a sua parte de forma consistente.